vocês, professor Wellington, mais uma vez aqui. Mais uma vez nós vamos estudar aí o capítulo 10, estamos chegando ao finalzinho desse capítulo aí. Hoje nós vamos falar sobre o governo de Jânio Quadros, tá bom? É um governo bem curtinho, dura aí quase 7 meses, então nós vamos ver hoje o governo de Jânio Quadros, ok? Vamos lá para os nossos estudos. Bem, galera, vamos lá então. Continuando aí, né? Nosso capítulo 10, agora nós vamos falar do governo de Jânio Quadros, que vai do dia 31 de janeiro de 1961 até o dia 25 de agosto de 1961. Temos aí um governo de pouca duração, né? Quase 7 meses aí de duração de governo. Então, Jânio Quadros ele é eleito presidente, né? Com a promessa de varrer a corrupção, os problemas que existiam no país. E algumas das suas ações mostravam que ele não estava satisfeito com os novos hábitos que haviam sido introduzidos no Brasil. Então, por exemplo, ele vai proibir aí o uso de biquíni, a prática de brigas de galo, também se declarava um anticomunista, tá bom? Então, Jânio Quadros aí pregava uma política externa independente que não se sujeitasse, né, aos interesses imediatos das grandes potências. A UDN havia colaborado com a eleição de Jânio Quadros, né, para que ele fosse eleito presidente, só que ela esperava um maior alinhamento do governo brasileiro com os Estados Unidos. Como um político populista, o Jânio Quadros passava a ideia de que ele estava acima dos partidos, né? Então, com essa postura independente, Jânio Quadros decidiu condecorar um dos líderes aí da Revolução Cubana, que foi o Ernesto Che Guevara. Isso não significava, essa condecoração que ele ofereceu aí a Che Guevara, não significava que Jânio Quadros estivesse apoiando as transformações que ocorriam em Cuba. Só que essa sua atitude, trouxe uma grande oposição entre os seus aliados políticos. Então, apesar de homenagear o Che Guevara, o Jânio Quadros continuava sendo um anticomunista. Por isso, ele não tinha o apoio dos grupos aí de esquerda neste período. Essas situações ajudaram a aumentar o número de opositores de seu governo. Problemas econômicos que foram mal resolvidos, né, também assolavam aí o governo de Jânio Quadros. Então ele acaba isolado politicamente, com fortes críticas que vinham de todos os lados. Aí, o seu governo era muito criticado, até que no dia 25 de agosto de 1961, o mesmo ano de sua posse, né, diante da pressão que vinha sofrendo, Jânio Quadros decide então renunciar ao cargo de presidente da República. Entrega aí o seu cargo, não deixando de ser o presidente da República. As razões dessa decisão de Jânio Quadros, elas não ficaram esclarecidas. E até os dias atuais, existem muitas conjecturas aí sendo feitas para tentar explicar esse período da nossa história, tá bom? Então, a decisão de Jânio, lá no dia 25 de agosto de 1961, colocou o país em um período de grande instabilidade política. De acordo com a Constituição vigente, na época, quando havia a renúncia do presidente, quem deveria assumir o cargo de imediato seria o seu vice. Entre os militares e os políticos ali da UDN, o vice, o até então vice-presidente, que era João Goulart, ele representava uma ameaça para essa ala aí, essa ala dos militares e os políticos da UDN. Por quê? Eles consideravam que João Goulart poderia abrir espaço a movimentos sindicais e também a grupos comunistas. Então, nesse mesmo período, Jânio Quadros estava em uma viagem à China, até então comunista, né? Então, esse fato trouxe ainda mais força a esse argumento aí dos opositores, desses militares e dos políticos da UDN. Então, os ministros militares ali decidem fazer o quê? Impedir o retorno de Jango, né? E a sua posse. Só que haviam políticos favoráveis a Jango, incluindo alguns poucos militares ali eram favoráveis aí ao governo e à posse de João Goulart. Eles alegavam, esses poucos militares aí, alegavam que a Constituição deveria ser seguida. Então começa a surgir uma campanha de legalidade, né?
E essa campanha defendia o quê? A posse de Jango, de João Goulart. Leonel Brizola era um dos principais apoiadores desse movimento. Neste período, Brizola era o governador do Rio Grande do Sul. E o que ele faz? Ele ameaça entregar armas às pessoas que quisessem lutar aí pela garantia da Constituição, lutar para que a Constituição fosse seguida. Então, diante de todo esse cenário aí, dessa tensão generalizada, foi feito um acordo político. Qual que era esse acordo? Estabelecia-se que João Goulart assumiria a presidência desde que fosse modificado o sistema que era vigente na época. O sistema presidencialista precisava deixar de existir e começar a existir um sistema parlamentarista. O que isso significaria? O poder do presidente seria menor, já o poder do legislativo, que compõe aí o parlamento, teria uma grande autoridade. Também deveria haver um primeiro-ministro, que seria indicado pelo poder legislativo. E esse ministro iria exercer o poder executivo. Então, a discussão política começa a fazer parte aí da sociedade, vários movimentos sociais começam a se organizar e apresentam os seus questionamentos, tá? Então começam a surgir alguns movimentos, entre eles as ligas camponesas, o movimento estudantil, o movimento do operariado, entre outros movimentos aí neste período de grande instabilidade que nós estamos vivendo no país. A Igreja Católica também começa a surgir alguns movimentos ligados à Igreja Católica com um forte discurso a favor de quem? Das classes mais populares. Mesmo tendo setores que ainda eram muito conservadores, a Igreja Católica, em alguns de seus movimentos, começam a favorecer as classes populares. O governo dos Estados Unidos, então, vivendo aí o cenário que nós estamos vivendo de contexto de Guerra Fria, buscava o quê? Articular aliança entre os políticos e os militares aqui na América Latina. Para isso, eles contavam com a ajuda da CIA, né, que é a agência de inteligência norte-americana. Então, essa era uma das formas que eles tentavam combater e que buscavam, né, para combater o que eles consideravam ser uma grande ameaça, e uma ameaça comunista que estava surgindo na América Latina, ok? Acabamos então aí de ver o governo de Jânio Quadros, um governo bem curtinho, vimos tudo o que passou nesse período, e agora na próxima aula nós vamos encerrar esse capítulo 10 aí falando sobre o governo de Jango ou João Goulart, ok? Então aguardo vocês aí na próxima aula, fiquem com Deus e até mais.